E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Eu acho curioso como algumas coisas vêm pra gente quando a gente é muito novo. Você disse, por exemplo, que começou a dividir a vida em 5 áreas quando tinha 13 anos. E eu não vou lembrar exatamente a idade que eu tinha, e nem o que eu estava lendo na época, mas devia ser algum livro de ficção. Eu lembro que, lendo aquilo, eu cheguei à conclusão, deve existir Deus mesmo. Porque eu comecei a me questionar, tá, nós temos o hoje, e antes do hoje você tinha o ontem, e antes você tinha o anteontem, e você pode voltar no tempo até uma hora que você vai chegar em algum início, né? Alguma criação. O que havia antes do início? O que criou tudo? Eu falei, bom, isso deve ser Deus, então. Aí, por isso que ela fala que a gente não tem religião, porque eu acredito nessa força maior criadora, Sim, né, que fez, né, o tempo e o espaço, mas eu tenho dificuldade de acreditar nas regras morais impostas por essa força criadora. Eu acho que às vezes são regras impostas por homens que quiseram ter o monopólio dessa palavra para poder falar lá no Oriente, por exemplo, olha, a mulher tem que usar a burca e se você, por exemplo, é gay, você vai, né, pro inferno. Não interessa se você é uma pessoa muito boa, né, se você cuida do próximo, cuida da sua comunidade, mas na nossa concepção você não tem salvação. Então eu acredito em Deus. Eu acho que realmente tem que ter uma força criadora maior. Agora, quando me mostram regras morais assim numa caixinha, por mais que eu entenda que são regras importantes, se você volta no tempo, né? Poxa, imagina a diferença... Não é essa específica, mas algumas delas... Não, imagina a diferença que tá lá, ó, não matarás. Aí o cara fala, caramba, vamos respeitar esse negócio aqui, né? Então, eu entendo toda a importância e acho que é um baita pilar realmente pra vida, dá uma estrutura, né? É aquilo de você saber o que não pode ser feito pra você seguir num bom caminho. Então, concordo. Apesar da gente não ter uma religião específica. Eu acho que a religião melhora a pessoa. O Ariano Suassuna, numa palestra, disse o seguinte. Ele disse, olha, o que esse pessoal diz aí do Big Bang, diz que, do criacionismo, no criacionismo não, da evolução, da arte. Disse, ó, o sujeito era um peixinho, e um dia o peixinho chegou perto na terra, caiu, ele queria nadar, não conseguiu nadar, virou uma asa, ele virou voou, e agora ele é um pássaro. Precisa ter mais fé para acreditar nisso do que para acreditar em Deus. Uhum. Então, é mais ou menos isso. E aí, você estava dizendo sobre regras morais, né? E a importância delas para a sociedade. Algumas regras, você vai obedecê-las com ou sem sanção. Então, por exemplo, a igreja, o ponto de vista judaico, cristão e outras religiões também, eu dizer o seguinte, não matarás. Se você matar, você vai ao inferno. Há uma consequência, certo? A lei vai dizer para você, não matarás. Se você matar, você vai para a cadeia. Mas suponhamos que não existisse, para você, não existisse lei. Se a partir de amanhã revogassem o artigo 121 no Código Penal, você sairia matando as pessoas? Não. Esta é uma regra... Quase ninguém daquelas... Quase ninguém. Não. Falou, pensou que eu sou o quê? Tem umas duas ou três, né? Tem umas duas ou três, sim, depois... Pelo amor de Deus. Não. Porque o povo acredita em tudo, né? Mas existem algumas regras que, ainda que sem sanção, você não observaria. Óbvio. Né? Você não infringiria. Eu acho que é mais ou menos por aí. E não cabe a nós o julgamento. Então... isso pode e isso não pode. Se você fizer isso, você vai ao inferno, não vai. Cada um deve viver segundo a sua fé. Não cabe a nós julgar as pessoas. Então, se a gente puder acolher essas pessoas, amar essas pessoas, este amor é o que constrange. Na verdade, é isso. Por que as pessoas desacreditaram muito na igreja? Porque o testemunho de vida não era compatível com o que era dito. Uhum. Então você olhava para algumas igrejas e dizia, isso não é uma igreja, isso é uma organização empresarial, é um complexo empresarial. Aí isso acaba minando a sua fé, entendeu? Mas se você percebe um exemplo, aquilo alimenta a sua fé. A maior pregação que existe é o testemunho de vida. Com certeza. Concordo. Enquanto você falava, eu fui buscar aqui uma frase do Abade Faria na obra O Conde de Monte Cristo. E aí, mostrando, né, que eu tenho um baita bloco de notas no final das contas. Achou, é rápido. Eu achei porque eu lembro mais ou menos, né, nossa, eu lembro da frase do Abade Faria sobre a questão do assassinato. Tem uma hora que ele coloca aqui, nas coisas simples e permitidas, os nossos apetites naturais nos avisam de que não devemos nos desviar do caminho que é direito.
O tigre que derrama sangue por natureza, pois esta é a sua condição e o seu destino. Só precisa de uma coisa, que seu olfato avise que é uma presa a seu alcance. Logo ele salta essa presa, cai em cima dela e a dilacera. Esse é o seu instinto, ele obedece. Mas ao homem, ao contrário, o sangue é repugnante. Não são as leis sociais que repudiam o assassinato, são as leis naturais, na opinião dele. Então é aquilo, pode não ter uma lei, né, simplesmente ali escrita, mas mesmo assim a gente sabe que é errado, no final das contas.